Hebreus 11:6, que nós acabamos de ler, está dentro, esse versículo que lemos, está dentro de um texto que foi escrito para uma igreja que estava sendo perseguida, para irmãos que estavam debaixo da perseguição. Alguns haviam perdido o império, havia confiscado os bens por conta da sua fé em Cristo. E alguns dos irmãos estavam abandonando a fé. Pessoas que não estavam conseguindo perseverar, permanecer crendo, servindo a Jesus diante da perseguição, diante do sofrimento. E algumas pessoas estavam abandonando a fé em Cristo. E o autor aos Hebreus, eu digo assim porque a autoria dessa carta é questionada, não se tem uma definição em si, mas ele escreve para uma igreja que estava desencorajada, que já não estava conseguindo mais perseverar em Cristo. E se você ler não somente a perseguição, mas alguns choques doutrinários, então também uma carta que traz muita doutrina, muita teologia, para poder sanar a fé por meio da sã doutrina. E distorções, quantas vezes a gente ouve uma palavra distorcida e aquilo afeta a nossa fé, e estava acontecendo aqui. Então essa carta é escrita com esses propósitos que eu estou colocando, para encorajar aqueles que estavam pensando em desistir por conta da perseguição, os sofrimentos em decorrência da perseguição, e também aqueles que talvez estivessem confusos diante de um contexto de graça, de lei, circuncida, não circuncida, continua com os ritos da antiga aliança, como é que faz, o que não faz, e o autor discorre isso muito bem durante toda a carta. Quando a gente chega no capítulo 11, ele começa a conceituar a fé, como uma forma de esclarecer para aqueles que estavam enfraquecendo na fé, lembrá-los do que significa a fé em sua essência. E aí o versículo 1, talvez seja a melhor definição de fé que há na Bíblia, e se você pode, por favor, venha comigo no verso 1 do capítulo 11, quando diz, ora, a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então eu quero trazer destaque aqui para duas palavras nesse versículo que vão definir bem fé. Fé é certeza e fé é convicção. Pastor, o que é fé? É certeza. O que é fé, pastor? É convicção. E o autor dessa carta, ele vem conceituando fé, trazendo meio que quase que uma definição, de forma resumida, mas que explica muito bem o que significa a fé. A fé não é uma crença, um acreditar somente, mas fala de uma certeza, uma convicção que nós podemos ministrar para algo. E ele vai aqui nesse capítulo falar, o capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque ele vai passear por todas as escrituras, e quando eu digo aqui todas as escrituras, se referindo ao Antigo Testamento, o autor vai passear destacando homens e mulheres de fé que manifestaram fé ao ponto de ficar registrado nas escrituras para inspirar gerações futuras. E ele vai passear pela fé de Abel, pela fé de Abraão, de Moisés, ele vai caminhando aqui. E o versículo 6 que lemos, ele traz um fato sobre a fé. E aqui que eu quero dar um destaque. Ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo, olha, para que Deus se agrade de alguém, é preciso que essa pessoa tenha fé. Ou seja, tenha certeza e tenha o quê? Convicção. Deus não se agrada de pessoas cheias de dúvidas.
pessoas que oscilam em incertezas, pessoas cheias de incertezas. O texto está dizendo, de forma muito bem simples e objetiva, que sem fé, sem possuir no coração certeza e convicção, nós não vamos conseguir agradar ao Deus que nós estamos servindo. Não vamos. A gente pode cantar bonito, a gente pode falar bonito, a gente pode cultuar bonito, a gente pode fazer o que for, mas se não for fruto de uma convicção e de uma certeza, nós não vamos agradar a Deus. Então ele está sendo bem claro, diz, olha, para servir a Deus é preciso ter fé, porque sem fé Deus não vai se agradar. Mas ele continua dizendo o seguinte, olha, por que tem que ter fé para agradar a Deus? Porque é necessário, veja isso aqui, olha, a palavra, é necessário, não é opcional. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que se achega a Deus, que busca a Deus, é necessário que essa pessoa que vai se aproximar de Deus, que vai se achegar, vai se dirigir a Deus, vai buscar a Deus, é necessário que essa pessoa creia que Deus existe. Mas não somente isso, que Ele recompensa os que o buscam. Ele está dizendo, olha, nós precisamos ter no nosso coração duas certezas para que Deus se agrade de nós. Duas certezas que nós devemos possuir no nosso coração. A primeira é que Deus existe. Nós não podemos duvidar disso. Não pode ter uma gota de dúvida no nosso coração sobre a existência de Deus. Deus existe. Deus é real. Deus é verdadeiro. Deus está vivo. Deus não é um delírio, como disse o filósofo. Deus não está morto. Deus existe. Deus está vivo. E eu não posso duvidar disso. Eu preciso ter certeza e convicção dessa verdade, dessa realidade. Deus existe. Porque quem dele se aproxima, quem o busca, precisa ter certeza e convicção que ele existe. Mas não somente isso. Não somente que ele existe, não, a nossa certeza, a nossa convicção não pode parar por aí. Nós não podemos somente crer que ele existe. Nós precisamos ter certeza de mais algo. Que algo é esse? Que ele recompensa os que o buscam. Em outras palavras, aqui está apontando, se a gente for estudar um pouco de forma mais minuciosa, esse recompensar, está falando da manifestação da bondade de Deus. Então, eu preciso crer não somente que Ele existe, mas que Ele é bom. Eu preciso ter uma certeza no meu coração, para que eu possa servir a Deus e agradá-lo. Eu preciso ter certeza que Ele é bom. Eu preciso ter certeza que Ele existe. E eu preciso ter certeza que Ele é bom em todo o tempo. Em nenhum momento Deus deixa de ser bom. Eu tenho que ter convicção desta verdade. E aí você perceba que o nosso adversário, o tentador, o acusador, o inimigo das nossas almas, como a Bíblia diz, ele vai se apresentar diante de nós para colocar dúvidas no nosso coração justamente sobre esses dois aspectos. Quantas vezes você se encontrou passando por algumas situações e chegou ao ponto de questionar se Deus existia de verdade? Quantas vezes circunstâncias que você estava vivendo, quantas vezes você orou e esperou uma resposta em um tempo que você julgou que seria o tempo oportuno,
E aí você, porque não aconteceu no tempo que você imaginou, idealizou ali, você passou na sua mente a ideia de que será que Deus existe mesmo? Será que Ele me ouve? Será que eu não estou orando para essas paredes? Será que eu não estou falando para o vento, para o ar? Será que Deus de fato existe e ouve o que eu estou falando? Perceba como a nossa fé é colocada em prova, diante de circunstâncias, para que a gente questione se de fato Deus existe. Porque para agradar a esse Deus que estamos buscando, é preciso ter certeza que de forma acircunstancial, ou seja, independente das circunstâncias, Ele existe. Ele é real. Ele é verdadeiro. Mas não somente aqui, quantas vezes, diante de circunstâncias, diante de eventualidades na nossa vida, a gente questionou a bondade de Deus. Se Deus é bom, se é condicional de dúvida, né? Olha, a gente já começa aqui a oscilar na nossa certeza e na nossa convicção. Se Deus é bom, por que aconteceu isso comigo? Se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Se Ele é um Deus que é bom e recompensa, favorece, abençoa quem busca Ele, por que está acontecendo assim? Aí somos tentados a duvidar da bondade de Deus, se Ele de fato é bom. Mas veja, é necessário que a gente sirva a Deus, que a gente busque a Deus, que a gente caminhe com Deus, com essas duas convicções bem definidas no nosso coração. Independente do que aconteça, Deus existe e Ele é bom. Em nenhum momento Ele deixa de ser bom. Ele é bom em todo o tempo. Não existe nenhum traço de maldade, de malignidade no Deus que nós servimos. Precisamos ser portadores dessa convicção. Precisamos portar dentro de nós essa certeza. Como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos estar muito bem definido no nosso coração, que mesmo que se levante uma perseguição, assim como os cristãos aqui, alvos desta carta aos Hebreus, dessa epístola aos Hebreus, mesmo que a gente esteja debaixo de sofrimento por causa da nossa fé nele, mesmo que a gente esteja sendo alvo de um prejuízo por crer nele, mesmo que ideias venham querer bagunçar as nossas crenças, falsas doutrinas venham querer colocar dúvidas no nosso coração, mesmo que independente do que aconteça, eu preciso preservar no meu coração essa certeza. Ele existe e Ele é bom. Eu não posso permitir que haja dúvida aqui. Mas pastor, eu oro e Deus não responde. Ele existe e Ele é bom. Pastor, eu orei, pedi algo e o que Deus fez foi outra coisa, totalmente diferente. Ele existe e Ele é bom. Pastor, o diagnóstico deu maligno. Ele existe e Ele é bom. Pastor, eu orei e não recebi a resposta da oração que eu pedi. Ele existe e Ele é bom. Deus não é uma ficção. Ele existe, Ele é real. E Ele continua sendo bom. Eu tenho essa certeza, essa convicção muito definida no meu coração. É assim que vamos servi-lo e vamos agradá-lo. Às vezes, Deus vai manifestar a bondade dele nas nossas vidas
de uma forma que às vezes a gente não espera. Às vezes a gente vai dizer assim: Senhor, eu estou, nesse momento nossa família está orando para o Senhor enviar recursos para a gente construir a nossa casa. Estamos orando por isso. E temos orado ao Senhor. Aí vamos supor que Deus, com uma semana de que a gente está orando, aí Deus, estou supondo aqui, certo? Colocando exposição, você entender. Vamos supor que com uma semana que a gente está orando, pedindo recurso, a gente tem um acidente com o carro, dá perca total, o carro não tem seguro, perdeu o carro. Eu disse, meu Deus, então eu vou pedindo recurso e a gente acabou de tomar um prejuízo grande. Vamos ter agora que agora não só orar para Deus mandar recurso para casa, mas para um carro novo. Percebeu isso aqui? Aí a gente passa a questionar se Deus existe, se Ele realmente é bom. Porque a gente pediu a Deus que Ele abrisse a porta da provisão e nos veio um prejuízo. Somos tentados ou não? O tentador vai nos visitar nesses dias. Ele vai visitar você para colocar no seu coração dúvida se Deus existe e se Ele é bom. Se Ele de fato recompensa, se Ele de fato abençoa quem busca Ele. Mas nessa suposição que eu estou criando, vamos supor que aí as pessoas que nos conhecem se sensibilizam, o pastor não pode ficar sem carro, vamos se juntar aqui para poder abençoar o pastor, comprar um carro e abençoar a família pastoral com um carro. E vamos supor que essa campanha toma proporções grandes e a gente levanta o recurso de comprar um carro novo e de construir nossa casa. Se não fosse o acidente do carro, a porta para prover a construção da casa não chegaria. Vocês estão entendendo aqui nessa suposição? Às vezes a resposta de oração ela chega com um problema. A bênção vem vestida de problema. Porque daquele problema, daquela crise, daquela dificuldade, é dali que o Senhor vai trazer a bênção. Vocês estão comigo? É dali que Deus vai abrir a porta. Você entende? Às vezes Deus vai levar você para um leito de hospital, você diz, meu Deus, estou orando, tal, ver com doença, tal. Às vezes é naquele leito que Deus vai lhe conectar com alguém, e Deus vai usar a vida daquele alguém, sabe, para trazer a graça, a recompensa que Deus quer trazer na sua vida. E por isso que a gente não pode duvidar de que Ele existe, de que Ele é bom. Mesmo quando dias maus cheguem, mesmo quando aflições aconteçam, nós precisamos permanecer com essa certeza no nosso coração. Não, Deus é bom em todo o tempo e o que Ele está fazendo é bom. Ele é bom. E eu creio que a recompensa do Senhor há de me alcançar. Eu não vou duvidar disso. Mas pastor, está dando tudo errado. Esse tudo errado pode ser uma porta para que o tudo certo se chegue. Vocês estão comigo, amém? Então eu não tenho que oscilar na minha fé quando dias maus cheguem. Quando a perseguição chegue, quando a dificuldade chegue. Porque Ele é bom. E tudo que Ele faz é bom. Não foi assim no Gênesis capítulo 1, lá na criação? E haja luz, houve luz, haja isso, haja aquilo. E Deus viu que era bom. Ele é bom em todo o tempo. Em nenhum momento Ele deixa de ser bom. Até quando parece que Ele não está sendo bom, Ele está sendo bom. Nós temos que permanecer com essa certeza no nosso coração. Nós servimos a um Deus que é bom e sabe dar boas coisas aos seus filhos. E Ele há de recompensar a minha busca, Ele há de recompensar a minha oração, Ele há de recompensar no tempo oportuno, do jeito dEle, debaixo da vontade dEle. Ele vai
me favorecer. Tiago vai dizer que a gente pede e não recebe porque pede mal. Tem orações, irmãos, que Deus não vai responder do nosso jeito, porque a maioria das vezes a gente não sabe pedir. A gente vai pedir coisas que vai muitas vezes trazer dano sobre a nossa vida. E um pai responsável jamais dará ao filho aquilo que pode trazer prejuízo sobre a vida dele. Então, às vezes a gente ora pedindo a Deus algo e Deus manda outro algo. E nós precisamos confiar que aquilo que Deus mandou é a manifestação da bondade dele. E temos que receber do jeito que ele mandou. Ah, mas não foi isso que eu pedi. Sim, mas é isso que Deus entende que é bom para você. E é isso que eu vou receber com o coração grato. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir. E nós precisamos perceber a bondade de Deus quando Ele responde a oração do jeito dele e não do nosso. E precisamos crer que aquela oração respondida do jeito de Deus é a manifestação da bondade dele na nossa vida. E eu recebo, Senhor, do teu jeito. Pode mandar do teu jeito. Pode frustrar, Senhor, o meu pedido mal, a minha petição mal feita. Pode me frustrar, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor é muito mais sábio. Os teus pensamentos são muito mais elevados do que os meus pensamentos. Talvez eu estou pedindo algo que o Senhor tem muito mais para a minha vida. Ah, Senhor, faz o teu querer. Não questione a bondade de Deus. Quando as coisas não saem do jeito que você estava esperando. Quando a resposta da oração não chega como você estava aguardando. Não questione. Continue confiando na bondade do Senhor. Não permita que no seu coração brote dúvida sobre o caráter de Deus. Ele não é mau. Ele é um pai bondoso e que sabe dar boas coisas aos seus filhos. E é assim que a gente precisa se aproximar dele. Com essa certeza no coração. E é isso, é essa convicção, essa certeza de que ele é bom. E de que ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, que vai fazer com que a minha fé acesse essa recompensa. É aqui que os milagres acontecem. O terreno dos milagres é a fé, irmãos. Onde há fé, há milagres. Onde há fé, essa fé aqui que eu estou ensinando a vocês. Essa fé, essa certeza. Esse coração convicto que Deus é bom e que Deus existe. E que Ele vai me recompensar. Essa convicção que traz à existência aquelas coisas que ainda não existem. Que traz aquelas coisas que nós estamos esperando chegar. É essa certeza de que Deus está me ouvindo, porque Ele existe e está me ouvindo. E Ele é bom e Ele quer me abençoar. Eu falei isso aqui algumas semanas atrás. Eu disse, olha, muitas vezes a nossa dúvida não está se Deus pode fazer. Nós temos convicção que Deus pode fazer. Mas às vezes a gente duvida se Deus quer fazer na minha vida. Pastor, eu sei que Deus pode curar. A minha dúvida é se Ele vai me curar. Vocês identificam nisso aqui? Pastor, eu não duvido que Deus é provedor. A minha dúvida é se Ele vai me prover. Vocês estão comigo aqui? Olha, pastor, eu sei que Deus é um Deus que dá livramento sobrenatural. A questão é se Ele vai me livrar. É aqui que eu estou com dúvida, pastor, se Ele vai fazer na minha vida. Escute, Ele é bom.
E Ele recompensa os que o buscam. Ele abençoa quem o busca. E é com essa certeza que eu tenho que me achegar a Ele quando você fechar os seus olhos para orar. Quando você for diante de Deus levar a sua causa. Escute isso, igreja. Olha, quando você for diante do Senhor levar a sua causa, levar a sua necessidade. Quando você for diante do Senhor levar o seu pedido de oração. Você precisa se aproximar de Deus em oração naquele momento com essas certezas aqui. Não pode ter dúvida. Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Sei que o Senhor existe, que o Senhor é real, que o Senhor me ouve, que o Senhor está ouvindo o que eu estou falando. Eu não estou orando para essa parede, o Senhor me ouve. Eu tenho certeza disso, que cada palavra que eu estou falando aqui está registrada no teu coração, Senhor. O Senhor não irá esquecer o que eu estou pedindo aqui. Olha a certeza. E Pai, eu conheço o teu amor. Eu conheço a tua bondade, eu conheço o teu caráter. Está escrito que o Senhor recompensa aqueles que o buscam, e eu estou aqui te buscando, e eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar. Eu tenho certeza que o Senhor há de agir em meu favor, fazendo infinitamente mais do que eu estou pedindo aqui. Eu tenho certeza e convicção disso, Pai, que eu serei alvo da tua bondade e da tua graça. É sobre isso, igreja. É assim que Deus se agrada dos que o servem, dos que o buscam. É com certeza. É esse lugar que você precisa perseguir. É nesse lugar que a recompensa chega. É nesse lugar que o favor nos alcança. Diga-se de passagem, na maioria das vezes, irmãos, nosso senso de justiça própria é que vai encher o nosso coração de dúvida, porque a gente vai dizer assim: pastor, eu sei que Deus é bom, mas eu não estou merecendo. Pastor, eu não estou merecendo. Eu tenho dado umas cabeçadas aí, pastor. Eu já tive dias melhores na minha caminhada com Deus. E eu não sei se Deus vai fazer. Olha a dúvida, já tentou dúvida aqui. Por quê? Porque a gente deixou de olhar para a bondade dele, para olhar para as nossas obras. Eu pergunto, se a gente for julgar as obras, quem é que merece? Não, talvez o pastor aí, que o pastor, né, tem um nível de santidade maior do que o nosso. Não, irmãos, quem que merece? Se Deus fosse levar em consideração as nossas obras, olha, veja, fosse começar a elencar, quem é que merece? Você percebe que as obras não podem influenciar a nossa certeza e a nossa convicção? Que você não tem que se chegar diante de Deus olhando para as suas obras? Então, pastor, o senhor está dizendo que a gente não tem que ter boas obras? Não é isso. O que eu estou dizendo a você é que as boas obras não devem ser fundamento da sua fé. Você não pode estar convicto que vai ser alvo da bondade de Deus porque você está fazendo coisas boas. Você está fazendo o que é certo. É isso que eu estou dizendo. A vida cristã, irmãos, do início ao fim, é pela graça. É favor de Deus. Nascemos de novo porque Ele nos favoreceu com o novo nascimento. Somos a habitação do Espírito, porque a bondade dele nos deu de presente, sem a gente merecer, a graça de ser o endereço de Deus na terra. Recebemos nova vida, fomos adotados como filhos, somos herdeiros, co-herdeiro com Cristo.
nossos pecados foram cancelados. E se isso já não fosse suficiente, Ele manifesta a graça dEle, nos dando medida de fé, dons, ministérios, e nos convida para ser cooperador dEle naquilo que Ele está fazendo nessa terra. E isso tem a ver com as nossas obras? Do início ao fim, a caminhada cristã é pela graça. É a bondade de Deus nos favorecendo. Mas nós temos uma tendência de querer começar pela graça e continuar pelas obras. Mas se você entende o que está sendo pregado aqui, você vai se aproximar de Deus e não vai se apoiar nas suas obras. Você não vai nem sequer olhar, vai fazer conta, você não vai nem fazer conta das suas obras. Você vai se aproximar de Deus e vai dizer: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu conheço a tua bondade. Senhor, eu não mereço uma vírgula do que eu estou lhe pedindo, mas eu conheço o teu amor, que recompensa os que o buscam. E por isso que eu ouso confiar que o Senhor vai me recompensar. Sobre isso. Aí a dúvida não encontra espaço no nosso coração. Mas se a gente olhar para as nossas obras, nosso coração enche de dúvida. Porque a gente vai dizer: será que eu estou com obra suficiente? Será que eu estou com crédito com Deus aí? Será que eu já alcancei um crédito que Deus... Opa, agora, bom menino. Agora sim. Não, irmãos. Precisamos das boas obras. As boas obras, como diz o sábio, as boas obras não nos levam para o céu, mas nós precisamos levar as boas obras para o céu. Nós vamos nos apresentar diante dele e vai perguntar: cadê as suas mãos? Deixe-me ver as tuas mãos. Cadê o talento que eu lhe confiei? Cadê as minas? Nós vamos prestar conta a ele das obras, de toda a palavra dita. Vamos prestar conta. Isso aí, as obras precisam, mas não é sobre isso que eu estou falando hoje aqui. Pregação sobre hoje é você entender que a sua fé precisa estar fundamentada nessas duas certezas aqui: que Ele existe e que Ele é bom. Que Ele vai fazer porque Ele existe e Ele é bom. É sobre isso. É sobre obras. Olhar para as nossas obras vai encher o nosso coração de dúvida e incerteza. Olhe para Ele. Continue olhando para a bondade dEle. O Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Quando o Senhor responde a oração, o Senhor é bom. Quando o Senhor não responde, o Senhor é bom. Quando o Senhor responde do jeito que eu pedi, exatamente do jeito que eu pedi, o Senhor é bom. Quando o Senhor responde do jeito que o Senhor entende que é melhor para mim, o Senhor continua sendo bom. Quando o problema chega, o Senhor continua sendo bom. Quando a dificuldade chega, o Senhor continua sendo bom. Eu não questiono a sua bondade, Senhor. Eu tenho uma certeza profunda no meu coração que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor é bom. Eu convido você a se levantar, a se aproximar de Deus com essa fé. Eu convido você a se achegar diante dEle com essas duas convicções no seu coração, olhando somente para isso: Ele existe e Ele recompensa. Ele existe e Ele recompensa. Ele existe e Ele recompensa. Talvez a recompensa não chegue como eu estou esperando. Talvez a recompensa não seja recebida nessa vida. Porque Paulo disse: se esperamos de Cristo somente nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Olha que forte isso. Ele vai dizer: olha, quem está servindo a Cristo, esperando ser recompensado só aqui,
é mais miserável do que o feiticeiro. Tem uma tradução que diz assim: é digno de lástima. Talvez essa recompensa que não vem aqui nessa vida. E está tudo bem, porque somos eternos. Tem um para sempre para desfrutar da recompensa. Mas uma coisa eu sei: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Uma coisa eu sei: essa recompensa vai me alcançar, porque Ele é bom. Quero convidar você a se colocar de pé.